Olá, a paz e a graça do Senhor Jesus. Vamos fazer a leitura da Epístola Universal do Apóstolo Tiago. O autor desta carta identifica-se somente como Tiago. O nome era bastante comum e no Novo Testamento enumera pelo menos 5 homens chamados Tiago, 2 dos quais eram discípulos de Jesus, e um era seu irmão. A tradição atribui o livro ao irmão do Senhor, e não há motivos para questionamento sobre isso. Evidentemente, o escritor era bastante conhecido, e Tiago, o irmão de Jesus, logo tornou-se líder da igreja em Jerusalém. Aparentemente, Tiago era um descrente durante o ministério de Jesus. Uma aparição de Cristo a Tiago logo após a sua ressurreição provavelmente o tenha levado a esta conversão. Então vamos à leitura. Eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio esta carta às 12 tribos espalhadas pelo mundo. Saudações! Meus irmãos, considerem o motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. O irmão que é pobre tem motivo para se orgulhar porque é digno de honra, e o que é rico deve se orgulhar porque é insignificante. Ele murchará como uma pequena flor do campo. O sol quente se levanta e a grama seca, a flor perde o viço e cai, e a sua beleza desaparece. Da mesma forma, murchará o rico com todas as suas realizações. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. E quando vocês forem tentados, não digam: esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem dos nossos próprios desejos que nos seduzem e nos arrastam. Estes desejos dão à luz o pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera morte. Não se deixem enganar, meus amados irmãos. Toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu. Nele não há variação e nem sombra de mudança. Por sua própria vontade, ele nos gerou por meio da sua palavra verdadeira. E nós, dentre toda a criação, nos tornamos seus primeiros frutos. Entendam isso, meus amados irmãos. Estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar nem em se irar. A ira humana não produz a justiça divina. Portanto, removam toda a impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-a em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e puserem em prática sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo e sua religião não tem valor. A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades
e não se deixar corromper pelo mundo. Meus irmãos, como podem afirmar que têm fé em nosso glorioso Jesus Cristo se mostram favorecimento a algumas pessoas? Se, por exemplo, alguém chegar a uma das suas reuniões vestido com roupas elegantes e usando joias caras, e também entrar um pobre com roupas sujas, e vocês derem atenção ao que está bem vestido, dizendo-lhe: sente-se aqui neste lugar especial, mas disserem ao pobre: fica em pé ali ou sente-se ali no chão. Essa discriminação não mostrará que agem como juízes, guiados por motivos perversos? Ouçam, meus irmãos amados, não foi Deus que escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé? Não são eles os herdeiros do reino prometido àqueles que o amam? Mas vocês desprezam os pobres. Não são os ricos que os oprimem e os arrastam aos tribunais? Não são eles que difamam aquele cujo nome honroso vocês carregam? Sem dúvida, vocês fazem bem quando obedecem à lei do reino, conforme dizem as Escrituras. Ame seu próximo como a si mesmo. Mas se mostra favorecimento a algumas pessoas, cometem pecado e são culpados de transgredir a lei. Amém? Pausamos a nossa leitura no capítulo 2 e no verso 9.